Bom dia, Teresópolis! Bom dia, o senhor e a senhora que nos acompanha. Nós estamos chegando para mais um Teresópolis ao vivo. É um prazer gigante estar com você em mais um dia. Hoje, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. A gente caminha aí em dias de muita chuva, de temporal, de tempo nublado, de muito frio, gente. O tempo não tá fácil não, né? A gente tá encarando aí um tempo de chuva em pleno verão, o que chama muito a atenção de toda a população, uma vez que a gente está acostumado com pancadas de chuva rápido, mas muito calor, tempo abafado, e aí a gente vivendo quase que um inverno, né? A temperatura agora está na casa dos 14 graus aqui em Teresópolis, e aí, claro, em virtude dessa zona de convergência do Atlântico, frente fria que chegou, e que deve durar até o final da semana. Você que está assistindo a gente pela NGT, canal 14, meu muito obrigado. Você que assiste a gente pelo Facebook, pelo YouTube, muito obrigado também pela sua participação. Você que acompanha a gente no aplicativo da Rádio Teria FM, que é Rádio e TV. Se você não tem, já vai lá, já baixa, já coloca no seu celular, levíssimo, não pesa nada, e você com um clique, facinho, tá? Já entra gratuitamente, tendo toda a programação da rádio na palma da sua mão, no seu celular, e também a nossa TV, a Tere FM TV. Meu muito obrigado pela sua participação e nós vamos começar o programa de hoje. Imagens na tela aqui para a gente ver o tempo em Teresópolis nesse momento. Imagens aqui de parte da Feliciano Sodré, Lúcio Meira, imagens que são exclusivas aqui da Tere FM, você acompanhando aí, gente, olha lá, o dedo de Deus completamente coberto. Quando tá um sol bonito, a gente consegue ver tranquilamente, né, o dedo de Deus. Aliás, são imagens lindíssimas que a gente tem aqui do dedo de Deus. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook também, bom dia. Vamos girar a câmera aqui para a gente ver imagens da Lúcio Meira. Imagens da Lúcio Meira, captadas agora aqui pela nossa câmera exclusiva. Trânsito tranquilo, né, gente? Centro da cidade começando bem tranquilo, apesar desse tempo meio chuvoso. Quando fica o tempo assim, geralmente, né, as pessoas acabam saindo mais de carro. Olha, agora imagens ainda aí da Lúcio Meira, mas lá na altura da Casa de Portugal. A gente acompanhando essas imagens exclusivas aqui, parque regadas nesse momento, pessoal tendo que encarar esse tempo de chuva, não tá fácil não, gente. Ainda mais para quem anda de moto, né? Os nossos amigos e irmãos motoboys que fazem entrega, quem trabalha com entrega, pessoal também que trabalha com Uber, sempre mantendo contato com a gente, um beijo no coração de todos aqueles que fazem transporte por aplicativo, Uber 99, por aí vai, né? Que usam os serviços de transporte por aplicativo na cidade. Olha, imagens agora aí, olha, a gente tem imagens do alto, tanto da Lúcio Meira quanto do Parque Regadas. Nesse instante, você acompanha toda a área da reta, todo o centro da cidade. Em breve nós vamos ter mais imagens de diversos cantos da cidade para trazer aqui para você no Teresópolis ao vivo. Agora já dá para a gente ver lá o finalzinho da Lúcio Meira. Toda a extensão da reta, quase toda a extensão da reta, coberta pelas nossas câmeras. Em breve, inclusive, gente, nós vamos ter imagens de drone de vários lugares, tá? Olha, novidades chegando em breve pra gente aqui. Aguardem, porque o Teresópolis ao vivo está só começando a sua jornada. E eu quero, desde já, agradecer a todos vocês que estão dando essa enorme audiência. Agora, olha, imagens da Manuel Zelebrão. Obrigado, Gabriel. Muito bom aí, olha, imagens da Manuel Zelebrão na altura ali da Presidente Roosevelt, cruzamento com a Presidente Roosevelt, imagens feitas ali do alto da Vila Muqui, imagens da Presidente Roosevelt nesse momento sendo passadas pra gente, gravadas em minutos atrás. Olha lá, chovendo em quase toda a cidade. Você que foi entrando agora, diz para mim de onde você está assistindo a nossa transmissão. Diz pra gente de que bairro, de que cidade, de que localidade e como é que tá o tempo aí na sua região. Passa pra gente. Imagens da Heitor de Moura Estevão. Olha lá, o tempo
bem nublado e vai permanecer assim até o final de semana, segundo o sistema de meteorologia, tá, gente? Não tem para onde correr, não. Você que está querendo curtir aquelas férias na piscina, no Parque Nacional, nas nossas lindas cachoeiras, vai ter que aguardar um pouquinho, porque não tá fácil. Olha, o rio tá com nível baixo, graças a Deus. Ontem o nível estava um pouco mais alto, muita preocupação com trombas de água que caem, né, e que vêm promovendo alagamentos, mas tudo muito tranquilo nesse momento. Olha, corta para mim aqui. No programa de hoje nós vamos trazer informações importantes. Motociclista sofre acidente em buraco deixado pelas águas da Imperatriz ali na Hermitage. Nós trouxemos aqui já inúmeras imagens dos buracos. A prefeitura precisa ser mais enérgica e nós vamos falar sobre esse acidente que inclusive deixou o motociclista ferido. As imagens foram enviadas por um seguidor do nosso canal e também aqui da nossa TV. Nós vamos também tratar inúmeros assuntos no Repórter Cidadão. Continue mandando para a gente as imagens e denúncias, tá? Chegaram inúmeras denúncias ontem, pelo menos 4 nós vamos colocar aqui. Você é o nosso repórter e eu convido você a mandar, a enviar esses vídeos tanto para o WhatsApp da Rádio Tere FM, como também através dos meus canais de comunicação. Você pode seguir a gente no Instagram e também no Facebook para poder ter toda a informação, inclusive os nossos cortes aqui do programa de TV. Vamos bater ainda um papo hoje com o pastor Fabiano Werneck sobre intolerância religiosa. Hoje é dia de combate à intolerância religiosa, esse tema que é muito caro, muito importante para a gente. E a gente vai trazer esse debate, essa pauta, para que você que está aí do outro lado possa dar a sua opinião e participar com a gente aqui no Teresópolis ao vivo. Meu muito obrigado. Vamos cortar aqui um pouquinho mais para imagens aqui da reta. E aí a gente vai mandar um abraço aqui para os nossos amigos. Olha só, a Fátima Fel, bom dia. A Fátima Fel está sendo uma telespectadora maravilhosa. Tenha um dia abençoado. Muito obrigado, Fátima. Ela que também comentou aqui da imagem da presidente Roosevelt. O Fábio Machado, do centro de Teresópolis, com chuva fina. Obrigado, Fábio. Importante a sua participação pra gente. A Flavinha também já está aqui, disse bom dia. Você que for chegando, vai dando um alô pra mim aqui no Facebook. Você que tá aí no Facebook, no YouTube, manda a sua mensagem, diz como é que tá o tempo aí na sua região e fica com a gente. Intervalo rápido, eu já volto, inclusive com essa matéria importante desse acidente envolvendo o motociclista. A gente espera que ele esteja bem. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças, WhatsApp 979790019. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem.
Abrace as festas e o verão com as melhores ofertas da Carrapeta. Quer refrescar? Ventilador New Delta Light por apenas R$ 289,90. Ar-condicionado portátil por apenas R$ 2.999,90. Caixa d'água 1.000 litros por apenas R$ 379,90. Grátis, uma torneira boia. Kit Pop, bacia com caixa acoplada por apenas R$ 12,54,90. Renove sua casa e comece 2026 com o pé direito. Carrapeta, construindo com você. Olha só, 10 horas 14 minutos, está aqui marcando no relógio. Vamos com imagens do centro da cidade, Teresópolis pulsando, vivendo, o povo trabalhando. Quero mandar um abraço aqui para toda dona de casa que está assistindo a gente. Vai trabalhando, liga o celular, deixa o celular ligado aí no YouTube ou no aplicativo da rádio, vai assistindo a gente. Beijo no coração. Beijo no coração para os amigos da Posse do Caleme. Beijo no coração para os amigos do Parque do Imbuí. Muita gente ligada com a gente nessa região. Um abraço também muito especial para os nossos queridos amigos, enquanto você vai curtindo imagens ao vivo aí, queridos amigos do Jardim Serrano, em peso, mandando conteúdo, pedindo ajuda, sempre participando das nossas redes sociais, inclusive aqui da Teria FM TV. Meu muito obrigado. Um abraço também para a dona Lúcia Helena, que está assistindo a gente, né? No canal 14 da NGT, mandou um zap aqui para mim, dizendo: Bruninho, tô ligado aqui, um beijo, minha querida amiga Lúcia, beijo no coração, ela que está sempre acompanhando a nossa programação. Vamos começar de matéria? Olha só, corta pra gente aqui. Situação que ontem nós denunciamos aqui, Repórter Cidadão sempre ativo e a gente ouvindo a população. Inclusive quero começar dizendo o seguinte: ouvir a população é o segredo para uma boa gestão. Não existe governo ruim, existe governo que não ouve a população. E aí se torna um péssimo governo. Porque políticos têm acertos e erros, na maioria das vezes erros, né, gente? Essa que é a grande verdade. Mas quando um político começa a errar muito, quando a popularidade dele está em baixa, como é que ele vai virar isso? Não é dando explicação, criando narrativas, nada disso. Ele precisa ouvir a população. E basta, né? Basta acompanhar os canais de notícia para identificar o problema e ir lá conversar com moradores daquela região. Porque tem aquela política de oposição, de gente que só quer criticar, mas também tem o cidadão que paga imposto, né? O cidadão. E olha, eu quero olhar bem no teu olho aqui, né? Você, contribuinte, que quer falar, que quer se manifestar. Aconselho a usar todos os órgãos de ouvidoria do município, né? Você tem vários canais, né, de ouvidoria do município, pela internet, enfim, pelas redes sociais, não só para reclamar, mas para posicionar. E também, claro, usar a imprensa para poder noticiar. E por que eu digo que tem que ter diálogo? Eu sempre transito aqui nesse trecho, né, que liga o centro da cidade aqui a Djalma Monteiro e ao bairro de São Pedro. Eu estou muito nesse eixo aqui. Agora mesmo vindo para cá, né, um profissional ali do supermercado, próximo aqui a um posto de gasolina, aqui pertinho, né, o supermercado, esqueci o nome agora, o supermercado próximo aqui, ele me chamou e disse assim: será que vão tirar a faixa de pedestre aqui? Porque disseram que não vão pintar, porque vão tirar a faixa de pedestre. E naquele trecho ali, gente, é necessário uma atenção. Como não há uma comunicação adequada, dizendo quais medidas vão ser tomadas pela prefeitura, o comerciante, o lojista, né, o cidadão fica perdido sem a informação adequada. Por isso que eu digo que a comunicação da prefeitura precisa funcionar com qualidade. E aí, ele ficou... Mas imagina aqui, sem faixa de pedestre, tem uma escola logo aqui em cima, né, tem o Carmo ali, logo na subida, logo na esquina com o supermercado, um grande supermercado com muito fluxo. Será que vão tirar a faixa de pedestre? Então é importante que todas as medidas da prefeitura elas sejam comunicadas. E o poder público, né, a municipalidade, precisa ouvir o cidadão. Se o prefeito de Teresópolis ele ouvir mais o cidadão, ele vai se dar muito bem. Às vezes, os políticos
gostam de ouvir aqueles que batem nas costas e dizem, olha, tá tudo bem. Mas quem fala a verdade é quem realmente se importa com o desenvolvimento da cidade. Então, o conselho que eu quero dar ao prefeito de Teresópolis é ouvir, né? Transita no trecho, vai no bairro, ouve a população. E esse caso absurdo que nós vamos mostrar tem sido motivo de reclamação constante em Teresópolis, que são os buracos deixados pela Águas da Imperatriz. Eles vão lá, fazem uma intervenção, eu não estou dizendo que não são intervenções necessárias, mas deixam buracos pela via. E ontem nós alertamos aqui que tinham muitos buracos deixados ali na Manuel José Lebrão, na altura da Ermitagem, e olha o que aconteceu. Acidente nessa manhã na tela. Aí, Bruninho, bom dia. Olha o que eu te falei ontem, ó. Por conta desse buraco da Água da Imperatriz, ó, o motoqueiro acabou de cair ali, ó. Por conta do buraco, tá? Lique, pra quem colocar isso na conta. Aí, ó. Resultado da bela empresa das Águas da Imperatriz, ó. Como eu já disse ontem no vídeo, que a tragédia já estava anunciada. É um absurdo a gente ver uma cena como essa, né? Um trabalhador com a motocicleta dele indo para o trabalho. Você não tem noção de como é que está a via, né? Porque aqui o que mais tem é buraco. Por isso que eu digo, você motociclista, você motorista, muita atenção nas vias de Teresópolis. Muita atenção, porque o risco de queda e o risco de acidentes são constantes. Aliás, a Manuel José Lebrão, né? A Ermitagem, toda a extensão da Manuel José Lebrão está um caos de tanto buraco e de tanta irregularidade na via. Agora, essas imagens que você vai ver aí na tela, que você acabou de ver, vamos colocar de novo, essas imagens aí, vamos colocar lá na frente, vamos parar lá naquela imagem, essa imagem aí é chocante. Essa imagem é chocante porque o motociclista está vindo e agora, fica aqui, né, ele foi socorrido, foi levado para o hospital, né? O rapaz que gravou, aí você diz assim, mas o rapaz ficou gravando com um rapaz acidentado? Não, esse rapaz que gravou é o mesmo que tem salientado sobre riscos de acidente. Ele fala, inclusive, na reportagem aí, no vídeo que ele nos enviou. Ele fala, olha, vai acontecer acidente, já aconteceu aqui uma queda de moto. E esse acidente aí deixou o rapaz ferido, ele teve que ser socorrido, levado pelos bombeiros, a gente não sabe a gravidade, nossos votos é que esse rapaz se recupere o quanto antes possível, mas olha só, trouxe um prejuízo material e fica aqui a pergunta, corta pra gente, fica aqui a pergunta, quem é que vai arcar com o prejuízo desse profissional? Que às vezes trabalha de forma independente, como autônomo. Quem é que vai levar o sustento para ele se ele teve um ferimento mais grave? Quantos acidentes serão necessários para que a Prefeitura de Teresópolis se posicione sobre os desmandos que a Águas da Imperatriz tem feito nas vias públicas. Inclusive, a gente abre espaço aqui para a comunicação da Águas da Imperatriz que quiser falar, que quiser se manifestar sobre essa buracada que a cidade está ficando. Se é responsabilidade da Prefeitura reparar, se é responsabilidade, né, está no contrato, que reparar os buracos abertos nas vias já esburacadas é de responsabilidade da Prefeitura, vocês têm que se manifestar, porque é um completo absurdo que acidentes como esse ocorram aqui em Teresópolis. E aí fica a pergunta, né? Quem é que vai ajudar esse cidadão com os gastos que ele vai ter com ferimentos, com prejuízo com a moto? Quem é que vai sustentar a família dele se ele não for alguém que trabalha de carteira assinada e tem algum subsídio ali? Então, ou seja, é necessário que a Prefeitura dê um basta, que a Prefeitura acompanhe essas obras da Água da Imperatriz, porque não é só aí não. São várias ruas, na Barra do Imbuí, ali na Manuel Dias, e várias ruas da Barra do Imbuí, onde já foram feitas intervenções. Tem irregularidade, Tijuca com irregularidade, Bairro do Alto com irregularidade, são várias vias nessas condições, além, é claro, da buracada que está a cidade
de Teresópolis, né? Fica aí o nosso lamento, né, e a nossa solidariedade a esse jovem rapaz que sofreu esse acidente na manhã desta quarta-feira ali na Manuel Zé Lebrão, na Ermitagem. Vamos chamar o Informe Terê? Vamos com Ana Paula Alves. Informações para você aqui na Terê FM TV. E a Guarda Civil Municipal vai implantar em breve o curso interno de armamento menos letal, como armas de eletrochoque, balas de borracha, sprays de pimenta, bastões e granadas de efeito moral, como gás, luz e som, entre outros. A portaria foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, dia 16 de janeiro. O objetivo é qualificar os agentes para uso técnico, seguro, legal e proporcional de instrumentos de menor potencial ofensivo, quando necessário, nas ações de segurança e de ordenamento urbano no município. Em fase de elaboração, o treinamento será ministrado por instrutores qualificados e experientes, de acordo com as exigências das instruções normativas vigentes, e terá aulas online e também presenciais. E o ano começou com mudanças importantes no INSS, tanto nos valores pagos aos beneficiários, quanto nas regras para quem pretende pedir o benefício nos próximos anos. Para ajudar no planejamento, o Instituto disponibilizou um simulador de aposentadoria acessível pelo site e pelo aplicativo Meu INSS, que permite calcular o tempo de contribuição e estimar o valor do benefício. Mas atenção, hein? A estimativa é feita apenas para os segurados que estão há, no máximo, 5 anos de adquirir o direito à aposentadoria. O simulador utiliza as suas informações que estão na base de dados do INSS. A calculadora já está adaptada com as novas regras e o resultado gerado vale somente para consulta e não garante direito à aposentadoria. Se for constatado algum dado incorreto ou se surgirem dúvidas no processo, vale procurar um profissional especializado em direito previdenciário. Você assistiu aí, Ana Paula Alves? Muito obrigado, Aninha. Com o Informe Terê, sempre mantendo a gente informado das principais notícias e relevantes notícias da cidade. 10 horas, 27 minutos. Quero mandar um abraço para minha amiga Neuza Galo. Bom dia, Neuza. Um beijo no coração. A Neuza, que é do 3º Distrito. Beijo nesse coração, querida Neuza. É o Luciano, também o JB, meu irmão, Luciano JB do Frete, assistindo a gente. Obrigado, Luciano, que está sempre aí nas ruas, mandando pra gente também imagens da cidade. Obrigado, Luciano. Valéria Rosa dizendo bom dia, Valéria. Beijo no coração. Rondinelli Pereira dizendo bom dia, Rondinelli. Um abraço, meu querido amigo. A poderosíssima Márcia Ferro aqui comigo, acompanhando também a nossa programação. Ela disse aqui, bom dia, Bruninho. O portal da transparência da prefeitura já está no ar. Se as páginas independentes não fizerem denúncias, como tem feito, a população nada saberia do que vem acontecendo nesse governo. Vamos denunciar sempre com provas. Importante aí, olha, eu realmente não estou informado se o portal da transparência está funcionando, né? A gente está de olho nisso aí. Olha só, Cida Braga, bom dia, Cida. Excelente quarta-feira. Alice assistindo a gente também. Já aqui nos nossos estúdios, o pastor Fabiano Werneck vai bater um papo comigo. Já, dentro de alguns minutos, nós vamos falar sobre intolerância religiosa. Vamos colocar Repórter Cidadão? Vamos para o Repórter Cidadão? Ô, Gabriel, vamos colocar na tela aí para a gente fechar esse bloco e já voltar com o pastor Fabiano. Repórter Cidadão. Vamos chamar então, na tela, é o Repórter Cidadão, você denunciando, mostrando tudo que acontece em Terê. Olha, esse vídeo aí é a qualidade da água
lá no bairro de Albuquerque. Você imagina, não dá para fazer comida com uma água dessa. Às vezes ela vem dessa cor, às vezes ela vem marrom, depende. É lá em Albuquerque, moradores de Albuquerque reclamando absurdos aí da Águas da Imperatriz. Olha, tá difícil lidar com Águas da Imperatriz. Vamos de mais vídeo aí, meu caro amigo Gabriel. Olha outro buraco aí, olha. Isso também é lá na Hermitage, hein, gente? Aí o morador vai e tenta evitar o problema, coloca lá uma placa, ó, olha só. Isso vai dar problema, né, gente? A gente vai voltar aqui mostrando situações como aquela, né, que aconteceu hoje cedo com o motociclista. Bota na tela mais Repórter Cidadão pra gente aí. Agora, olha, essa imagem aí é para elogiar, tá, gente? Acredite. Mantenha imagens na tela. Ô, Gabriel, essas imagens aí a gente vai elogiar, rapaz. A gente vai elogiar a Secretaria de Saúde. O seguidor mandou pra gente, há muito tempo tem sido feita uma denúncia sobre a farmácia lá do CEAF, lá na Tijuca. Isso aí é da Secretaria de Saúde, gente. Prédio da Secretaria de Saúde. Ele quer agradecer porque depois das postagens resultaram na providência por parte da Prefeitura destinando um espaço para o povo esperar. Antes, as pessoas ficavam na chuva. Agora elas estão nesse local aí, olha aí. Agora tem a cadeirinha, botaram as longarinas. Agora, ô Gabriel, olha as condições das paredes. Aí depois dizem que a gente só sabe reclamar. Olha as condições das paredes da Secretaria de Saúde, rapaz. É uma brincadeira. Olha a cor disso. Ô secretário Fábio Galotti, ajuda a gente aí. Tá difícil, hein? Mas vamos lá, vamos dar o crédito positivo, né? Pelo menos tiraram o povo da chuva, colocaram nesse lugar aí. Não sei se colocariam a mãe deles aí. Não sei se colocariam um filho para esperar nesse local aí, sujo desse jeito. Secretaria de Saúde de Teresópolis, eu vou te contar, difícil. Muito bem, corta pra gente aqui, Gabriel. Olha só, aliás, eu vou chamar o pastor, vem cá, pastor. Chega aqui, ó, o pastor vai entrar aqui de supetão, já peguei ele pelo pé, esse é velho conhecido. Pastor, fica aqui do meu lado. Deus abençoe. Muito bom ter o pastor. Mais uma oportunidade incrível de falarmos de coisas boas, né? E de ensinar, aprendermos juntos também. Muito bom. Você aqui é um guerreiro, parceiro, disse que ele é representante do povo evangélico aqui, porque é um cara que eu conheço, um homem de Deus, um homem com muita clareza espiritual e também saúde emocional, mental, porque hoje está tão difícil, né, pastor? As coisas estão difíceis. Quanto mais as pessoas adquirem, mais elas ficam mal na mente, nas emoções, né? E hoje o bate-papo vai ser muito interessante. Você tá ouvindo o pastor baixinho aí, porque eu acho que ele tá sem microfone, não colocou o microfone Isso, nele? Tô falando aqui pertinho. Agora tá ouvindo. Mas já ele vai estar sentado comigo aqui e você vai curtir esse bate-papo. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Rapidinho, intervalo, a gente já vai e já volta correndo. As festas e o verão com as melhores ofertas da Carrapeta. Quer refrescar? Ventilador New Delta Light por apenas R$ 289,90. Ar-condicionado portátil por apenas R$ 2.999,90. Caixa d'água 1.000 litros por apenas R$ 379,90. Grátis, uma torneira boia. Kit Pop, bacia com caixa acoplada por apenas R$ 12 de R$ 54,90. Renove sua casa e comece 2026 com o pé direito. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças, WhatsApp 979790019.
Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Passe as festas e o verão com as melhores ofertas da Carrapeta. Quer refrescar? Ventilador New Delta Light por apenas R$ 289,90. Ar-condicionado portátil por apenas R$ 2.999,90. Caixa d'água 1000 litros por apenas R$ 379,90. Grátis, uma torneira boia. Kit Pop, bacia com caixa acoplada por apenas R$ 12,54,90. Renove sua casa e comece 2026 com o pé direito. Carrapeta, construindo com você. Muito bem, nós já estamos de volta e agora sim, em definitivo, para bater aquele papo com o pastor Fabiano Werneck, agora mais uma vez, agora devidamente microfonado. Isso. É um prazer estarmos juntos aqui. Parabéns por essa iniciativa desse programa ao vivo. É um programa que funciona como uma ferramenta poderosa de comunicação e que vai com certeza auxiliar o teresopolitano, né? Porque é a voz da comunidade de forma sensata, ao vivo, talvez, quem sabe, uma cobertura que aconteça com relação a algo que está rolando na cidade, que precise realmente de até mesmo avisar as pessoas. Eu tenho visto você falar, olha o trânsito, olha, está acontecendo isso. Isso serve também como uma grande ferramenta de utilidade pública. Então o grupo está de parabéns e eu creio que é só o começo. É verdade. Eu quero, inclusive, aproveitar essa fala e elogiar todo o trabalho da direção da rádio, que não está medindo esforços para a gente poder melhorar essa programação e trazer para você mais informação, imagens de drone. A gente está com vários projetos aí. Uhum. E, pastor, às quartas-feiras a gente quer trazer o que a gente tinha no rádio, sim, às 14 horas, era feito segunda-feira, um programa e um espaço no programa aberto exatamente para a gente falar sobre a fé do teresopolitano. Uhum. Porque quando a gente fala de fé, a gente não está falando de religião, a gente está falando de fé, porque cada um tem religião, tem a sua crença, a sua profissão de fé, mas a gente está falando desse povo, que é um povo muito ligado a Deus, sim, à espiritualidade. O senhor concorda? O teresopolitano tem essa... A cidade de Teresópolis, ela é muito bem posicionada quando o assunto é fé, né? Ela, no ranking aí do estado, ela é uma das cidades que tem um crescimento, uma evidência muito grande quando o assunto é esse que você acabou de dizer, que é a fé, né? Isso é uma pontuação muito positiva, é muito bom quando uma cidade tem os seus habitantes que acreditam em Deus, acreditam e têm fé para direcionar para algo, porque as pessoas que elas já perderam essa esperança, que elas já perderam esse contato, essa fé, elas são pessoas que realmente só acreditam na matéria, só acreditam no que elas estão vendo ali na mão, então se tornam pessoas muito frias, se tornam pessoas até um pouco amargas, porque é o preto no branco ali, é o que a vida é, então não existe Deus, então a vida é só isso aqui. Então eu fico bem feliz de saber que a nossa cidade, ela tem habitantes que acreditam no bem, na força de Deus, que Deus pode fazer, né? Cada um tem a sua forma de acreditar e o nosso parâmetro, Bruno, como cristãos evangélicos, é o que está na Bíblia, é o que está ali. Mas só o fato da pessoa despertar para um tipo de fé, isso abre uma margem para os ensinamentos entrarem, e isso é muito importante. Com certeza. Inclusive, pastor, dados do IBGE apontam que 17 mil teresopolitanos não declararam religião. Isso não quer dizer que não tem fé. Às vezes o cara não está ligado a nenhuma religião e diz, olha, eu sou sem religião. Aproximadamente aí menos de 10% do número de habitantes. Então isso é um número muito positivo, porque a gente percebe que essas pessoas têm uma crença, né? O teresopolitano tem crença.
a maioria católico, e aí os evangélicos ali já, aqui em Teresópolis, com um número muito expressivo, quase atingindo o número de pessoas que se declararam católicas. Então a gente vê que as religiões, elas avançam, inclusive os números de quaisquer que seja a religião, inclusive religiões de matriz africana, também desempenham um número maior aqui na cidade de Teresópolis. Ou seja, todas as religiões avançam, isso mostra que o povo teresopolitano é um povo que acredita. Então, partindo dessa premissa, que a gente tem um povo que acredita, surge um assunto, e hoje é dia de combate à intolerância religiosa. E aí a gente tem aqui, pastor, uma encruzilhada, eu diria, a ser debatido. E por que eu pensei assim, olha, a gente precisa de um pastor aqui que tenha a capacidade de olhar o mundo tanto do ponto de vista espiritual como também social. Sim. A gente precisa entender que a sociedade ela é formada por pessoas e que cada um tem a sua crença, a sua fé. E quando a gente fala em combate à intolerância, geralmente a gente logo se remota à intolerância praticada contra religiões de matriz africana. Mas Sim. não é só o cidadão que é de religião de matriz africana que sofre discriminação, não. São todas as religiões. Na verdade, essa liberdade que nós temos, né? Nós temos uma liberdade no Brasil, né? Isso é uma verdade. Existem países que eles impõem a questão religiosa e se acontecer alguma coisa fora daquilo ali, coisas graves acontecem. Mas o Brasil tem toda essa liberdade. Mas quando o assunto é intolerância religiosa, nós temos visto que o excesso dessa liberdade está se transformando em um tipo de abuso, né? Então, as pessoas que professam e confessam uma fé diferente uma das outras, elas não podem se atacar, e é o que acontece. Elas não podem ter esse tipo de comportamento que esbarra ali na intolerância, que é crime, e isso provoca, e isso vai provocar algo muito estranho dentro da sociedade. Por quê? Se eu prego a paz, o amor, a Bíblia, um dos princípios fundamentais que eu posso até usar aqui para combater a intolerância religiosa é o que está escrito na Bíblia. Olha, eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas essa é a máxima de quase todas as religiões. Na teoria é assim. Na teoria. Então tem alguma área que nós estamos sendo desobedientes. Tem alguma área que nós, como cidadãos, estamos descumprindo. Esse principal mandamento de amar ao meu próximo como a mim mesmo já seria um mandamento que iria excluir a intolerância. Porque eu vou amar a todos, e esse amar esbarra no respeito, esbarra no afeto, em tantas coisas, inclusive em respeitar o que o outro crê. Porque se eu amo como Cristo ama, eu não vou fazer questão de desprezar, eu vou fugir dessas coisas. Quem sabe com isso, se eu tenho a intenção de provar alguma coisa para alguém de uma outra religião, quem sabe através desse amor eu não conseguiria mostrar o que eu penso. Mas não, quando eu me torno áspero, imaginando que eu estou certo e que todos estão errados, ali eu já estou descumprindo o papel do amor. A Bíblia tem outro trecho muito importante que fala que eu devo considerar o meu próximo sempre como superior a mim. Então, peraí, se eu considero o meu próximo, todos eles que estão à minha volta, como superiores a mim, então ali eu já resolveria um monte de problemas. Mas não, o ser humano, ele tem o hábito, um ego aflorado dentro dele, que faz com que, ao contrário, ele se considere superior ao outro. Então, o evangelho, que é o que eu creio, por exemplo, poderia estar muito mais difundido se todos os meus irmãos cristãos obedecessem esses mandamentos. Que é o principal mandamento. Exatamente. De Jesus, né? E a intolerância religiosa é algo que fere a dignidade humana. É algo que fere a pessoa de uma maneira muito profunda. Porque quando a gente fala de fé, quando a gente fala dessa crença, existe todo um histórico na vida daquela pessoa para ela chegar naquele ponto. Então não é sendo intolerante, é colocando aquele termo de goela abaixo algo que eu acredito,
que eu vou conseguir alguma coisa. Não, o caminho é prático e fácil. Respeito, amor, consideração. Isso vai fazer com que haja, em primeiro lugar, paz. Porque sem paz eu vou conseguir o quê? Sem paz entre todos, nesse estado que se denomina laico, eu vou viver em guerra. Então, algum irmão de uma religião de origem africana, ao invés dele ter um respeito, ele começa a desenvolver algo estranho a meu respeito por culpa minha, por culpa daquilo que eu estou provocando nele, e vice-versa. Então, acho que é o tempo, tanta informação na internet, nós estamos em um momento de expansão de comunicação, essas coisas já deveriam ter sido deixadas para trás, não é, Bruno? Exato. Pastor Fabiano, o bispo Bruno Leonardo, ele tem sido muito questionado por fazer doações, né? Eu acompanho algumas dessas ações, por fazer doações para casas de caridade de diversos segmentos religiosos. Ele doou agora, parece que R$1,5 milhão para um centro de caridade espírita. E muita gente criticando ele exatamente por fazer esse tipo de doação para uma instituição que não é evangélica. Qual a sua percepção sobre isso? Olha, eu penso sobre esse pensamento a projeção do trabalho social do bispo Bruno Leonardo é muito grande. Então, de fato, ele faz um trabalho social de grande relevância que, inclusive, muda a história daquela entidade que está recebendo aquela doação. Então, uma vez que ele está fazendo uma pesquisa, com certeza está, sobre a seriedade daquele projeto, sobre o destino daquele recurso e aonde que aquele recurso vai chegar, eu acho que ele está certo em apoiar, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Ali é uma instituição de caridade. É uma instituição de caridade que pode ser que ela tenha uma origem, uma direção espírita, mas que realiza trabalhos sociais que muitas vezes os cristãos evangélicos talvez não estejam fazendo. Então, se ele fez uma pesquisa e tem clareza e transparência e sabe que aquele recurso de fato está ajudando centenas e centenas de famílias, por que não? Então, ele está praticando o que eu acabei de falar. Ele está amando. Ele está amando a todos. Ele não está amando só a tribo dele. Porque tem essa coisa da tribo, né? Eu só faço para os meus. A minha crença. Para mim, não. Ele está, inclusive, dando uma demonstração de que ele, como um líder cristão, ele está amando a todos ao ponto de fazer uma doação expressiva dessa. Eu acho que, sendo assim, ele está certo. Para uma instituição que não é do mesmo segmento religioso que ele. Pastor, vamos lá. O cristianismo, historicamente, não só o cristianismo, o islamismo também, é uma religião proselitista. Ou seja, é uma religião que entende que o mundo tem que se aproximar de Cristo para obter a salvação. Isso é fé, isso é crença fundamental. Na visão cristã, né? E aí, por que eu vou lhe fazer essa pergunta? Porque eu quero chegar num ponto que é quase que o grande desencontro e o grande debate sobre intolerância, sobretudo da relação do cristianismo com outras religiões. Por ser uma religião que é proselitista, que ela acredita que não há salvação, não há vida eterna, não há outro caminho a não ser aceitar a Cristo. Essa religião, ela tem como conciliar essa crença, que é fundamental, que alicerça a fé cristã, com o assunto de intolerância. Por que da intolerância? Por que eu vou lhe perguntar isso? Porque, por exemplo, na visão, sobretudo dos evangélicos, né, o católico, ele tem práticas que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Na visão do evangélico, pessoas de religião de matriz africana têm práticas que não estão de acordo com essa crença firme. Há algum problema em eu entender que aquela pessoa que tem uma outra crença, que aquela crença não tem a ver com a minha, e que mesmo que ele não esteja dentro daquilo que eu acredito, ele pode e deve ser respeitado naquilo que ele crê, e isso não compromete a minha fé nem as minhas convicções? Então, é possível conciliar o proselitismo com a intolerância? Olha só,
A questão de respeitar, eu imagino que seja obrigação. Entre assuntos voltados à fé mais profundamente dita, que é a questão da salvação mesmo, né? De que existe uma eternidade, de que existe o céu, mas também existe um lugar ruim para o ser humano que não quiser e não exercer o seu poder de escolha em vida. Isso aí é algo muito particular da fé cristã. Ele acredita, ele entende que o caminho para a salvação eterna é um e é Jesus Cristo. Ok. Porém, a questão da outra fé ser alinhada para outro mecanismo de salvação não pode ser um argumento para que eu venha praticar essa intolerância. E a gente sabe que isso acontece demais, né? Porque a intolerância não é eu respeitar o outro lá na crença dele. A intolerância é quando eu simplesmente não vou empregar ele porque ele é de outra religião, não vou me relacionar com ele porque ele é espírita, porque ele é de matriz africana. Não quero nem relacionar, que eu digo, é ter contato. Tem gente que chega a esse extremo. Chega. Esse cara é do diabo, eu não tenho contato com ele. Será que não há uma confusão entre a minha certeza de fé e eu entender que depende daquele indivíduo entender aquilo que eu acredito ou não, e tá tudo certo se ele não acreditar? Eu acredito que alguém que pratica esse tipo de intolerância, olha, não vou contratar, porque o contratar tem que ser no âmbito profissional. Entender se aquela pessoa, ela de fato essa pessoa é um bom profissional para exercer aquilo. É ali caráter, perfil, perfil. Não a questão religiosa, mas acontece sim. Eu vou te dar um exemplo bem fresquinho, inclusive tem a ver com a nossa conversa de agora. Há 2 semanas atrás, eu fui convidado, quase que convocado, né, numa situação assim um pouco emergencial, para estar indo ao encontro de uma pessoa que falou, olha, eu conheço seu marido, falando para minha esposa, conheço vocês, e eu preciso que vocês passem aqui no meu estabelecimento, que eu estou precisando de uma oração. Eu estou precisando de oração, eu acompanho vocês, eu vejo o dia a dia de vocês, a fé que vocês têm, e eu estou precisando que ore por mim. Eu não estou bem, não estou dormindo bem, eu estou muito ansioso, tem alguma coisa acontecendo. E esse rapaz, esse homem aí de quase 50 anos, ele estava na parte de finalização dos processos para se tornar um pai de santo. Ele estava na finalização desses processos todos, né, que a religião lá impõe, e eu fui. Por que eu não iria? Orar por ele. Eu fui orar por ele. Ele pediu socorro e você foi e inclusive ali ele compartilhou, ele tem falado como são os processos. Eu quero saber, eu quero entender, até porque se eu quero de alguma maneira orar por ele com mais propriedade, por que não ouvir? Então eu fui, foi muito bom, ele se emocionou e no final ele falou assim, sabe por que eu gosto de dizer, eu tenho essa amizade com vocês? É porque vocês nunca me desprezaram, porque vocês nunca colocaram a questão religiosa à frente, vocês me mostravam e me mostram a fé em Cristo, aquilo que ele pode fazer. Então, a gente está construindo com esse rapaz uma relação muito boa. E eu nunca falei para ele assim, e nem a minha esposa, olha, vai acontecer isso e isso com você. Olha, se você continuar nesse caminho, não. Você não atacou a crença dele. De forma alguma. Foi lá, prestou socorro dentro daquilo que você acredita. Só pelo fato dele estar me convidando, isso já tem uma mensagem ali, né? Verdade. Então, por que não, gente? Inclusive de respeito da parte dele. De respeito, ele ficou muito feliz e falou, olha, vou chamar outras vezes. Mas quando ele fala alguma coisa relacionada à religião dele, ele não me vê assim, isso tá errado, isso não. Se eu quero provar alguma coisa, por que eu não provo vivendo? Por que eu não provo abraçando, amando, dando essa... nós somos a própria Bíblia, ambulante, andando por aí. Então eu acho que é menos embate e mais prática. Aí a intolerância começa a diminuir. Fantástico. Olha só, vou para um intervalo rápido de 1 minutinho e já estou voltando.
festas e o verão com as melhores ofertas da Carrapeta. Quer refrescar? Ventilador New Delta Light por apenas R$ 289,90. Ar-condicionado portátil por apenas R$ 2.999,90. Caixa d'água 1.000 litros por apenas R$ 379,90. Grátis, uma torneira boia. Kit Pop, bacia com caixa acoplada por apenas R$ 12,54,90. Renove sua casa e comece 2026 com o pé direito. Carrapeta, construindo com você! Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Muito bem, eu estou com o pastor Fabiano Werneck, a gente está falando sobre combate à intolerância religiosa e uma das coisas, né, que a gente percebe com muita frequência e sobretudo essa relação às vezes entre alguns evangélicos e irmãos de religião de matriz africana, é exatamente que são dois polos diferentes, pastor. Sim. Cada grupo acredita e entendem a divindade ou a crença no sagrado de forma diferente. Ponto. Agora, é muito comum que o evangélico, dentro do lugar de culto dele, ele tenha uma pregação, uma mensagem que, por muitas vezes, ela pode ser ofensiva àquela pessoa que é de religião de matriz africana. Eu sempre digo o seguinte, o que acontece dentro da igreja, ou dentro do terreiro, tem a ver com os respectivos cultos. Então, o que está lá, né, quem vai lá, ele se dispõe, ou na igreja ou no terreiro, a ouvir aquela mensagem. Agora, uma pergunta. Por, às vezes, considerar que os deuses, ou o Deus, ou a crença de pessoas de matriz africana, ela não é uma crença que leve à salvação, alguns pastores precisam ter cuidado para não incitar a intolerância, ou seja, mantenho a minha fé, prego aquilo que eu acredito, mas não vou incitar nos membros que aquele indivíduo lá cultua o diabo, por exemplo. Sim. Então, será que não é necessário ter esse cuidado quando se está no púlpito? Isso também parte das pessoas de religião de matriz africana. Evangélico é tudo bitolado, evangélico... Não pode ter de lado nenhum, né, pastor? A verdade é essa. Como não pode ter com os irmãos católicos também, sim, às vezes os nossos amigos católicos e pessoas de outras religiões têm o culto às imagens, que não faz parte do culto evangélico. Pelo contrário, é até condenado dentro da igreja esse tipo de culto. Mas será que não tem que ter esse cuidado, pastor, para não ter essa desavença, esses combates? Com certeza. Os auditórios evangélicos, por exemplo, estão cada vez maiores, né? E cada vez com mais tecnologia de comunicação, tudo sendo transmitido ao vivo pelas plataformas. Ou seja, a expansão da comunicação vem acontecendo de forma acelerada. E eu imagino que à medida que isso está crescendo, deveria se redobrar certos cuidados. Por quê? Qual é o objetivo daquela plataforma, daquele púlpito, daquele microfone?
transmitir a palavra de Deus, prestar um culto ao nosso Deus. É para isso que aquilo serve. Aquilo ali não serve como plataforma de opinião. Aquilo ali não serve para apenas uma comunicação descontraída somente. Não, aquilo ali é para direcionar, para falar o que está escrito na Bíblia. O próprio Jesus, quando ele estava falando para pessoas que não tinham tanto conhecimento, ele se comunicava através de parábolas, ou seja, ele pegava um cenário daquela localidade e usava aquilo como uma ferramenta de aproximação de comunicação por parábolas, para que o que ele estava desejando falar fosse entendido de uma maneira clara. Olha a inteligência dele usando uma estratégia de comunicação naquela época. Ou seja, para que, quando eu assumo a palavra, qual é o objetivo? É entregar o recado que julgo ser da parte de Deus. Aquilo ali não é um ambiente para eu dar um posicionamento político, aquilo ali não é uma oportunidade de praticar uma agressão a uma questão sexual. Não. Se eu ensino a Bíblia, na própria Bíblia contém todos os assuntos necessários para o ensinamento do povo. Ali está. Ali fala de tudo, a Bíblia fala de tudo, tem todas as respostas. Então, se eu parar para ensinar a Bíblia, eu já fiz o meu papel. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje é que eu uso aquela plataforma, as pessoas usam aquela plataforma para tecerem opiniões que nada tem a ver com o culto. E aí esbarra lá na intolerância, na manipulação de pessoas, na questão política. Tudo isso está num ponto só, quando eu saio das diretrizes do ensino da palavra. Então, eu acho que resolveria metade dos problemas. O ambiente de culto é para cultuar o nosso Deus ali, pronto, acabou. É para isso que serve. Passou disso, eu corro o risco de criar um problema e até fechar uma porta. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, se eu trago o princípio do respeito, eu sendo cristão evangélico, ou católico, ou de matriz africana, se eu tenho o princípio do respeito, eu não vou usar aquele ambiente, eu não vou usar, independente da minha crença, para agredir o próximo, para agredir o outro. Não. Eu vou ensinar o que eu estou me propondo a ensinar e acabou. Se fizer isso, o problema resolve. Exatamente. Olha, nosso tempo estourou já 2 minutinhos. Eu vou marcar com o pastor para a gente voltar mais vezes e falar de outros assuntos. Inclusive, eu quero falar sobre essa participação da igreja na política, até que ponto Sim. isso, né? Esse é um assunto que eu acho que é relevante a gente trazer aqui. Agora, gente, não vamos ser intolerantes. Respeite a fé das pessoas. Assim como é ruim, né, você vê alguém dizendo que pastor é tudo ladrão, é muito ruim ver pessoas dizendo que sacerdotes de outra religião são tudo uma cambada de endemoniado. É isso que acontece. Verdade. Assim como é ruim a gente ouvir um católico sendo chamado de idólatra, é ruim a gente ouvir um evangélico ser chamado de bitolado, de fanático. Cada um segue aquilo que acredita e precisa ser respeitado. Tá tudo certo, né, pastor? Cada um segue aquilo que acredita, faz a sua caminhada espiritual. Vamos respeitar mais, vamos respeitar aquilo que as pessoas acreditam como sendo sagrado. E se todo mundo fizer isso, vai ficar todo mundo feliz e o mundo vai se tornar um mundo muito mais justo e muito melhor. O pastor disse uma coisa importante aqui. A gente prega mais aquilo que a gente acredita com a nossa própria vida. Exatamente. Com o nosso próprio comportamento. Às vezes, quando a gente fala demais, a gente erra demais. Com certeza. Agride as pessoas. Princípio básico do evangelho. Amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu faço isso, eu consigo sim transmitir a mensagem que eu carrego de uma forma genuína, sem agredir ninguém, só amando. E eu pratiquei isso, não tem como errar. Aí dá tudo certo. Pastor, muito obrigado, tá? Minha gratidão. Você que ficou com a gente aí, muito obrigado. Amanhã eu estou de volta às 10 horas da manhã com Teresópolis ao vivo e você com a gente.